Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está aí acessando essa aula, mas eu quero te desejar tudo de bom, que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que Deus esteja abençoando a todos. Vamos lá para mais uma aula de ciências e como nós sempre começamos as nossas aulas, vamos para a correção das atividades anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para a gente. Correção da página 440. Não é? Na página 440, vocês tinham aí no número 1 um gráfico, não é? Para a gente analisar esse gráfico. Estava assim, número 1, observe o gráfico a seguir, que representa o percentual de alunos frequentando o 6º ano do ensino fundamental em escolas que informaram dispor de água potável. Então, esse gráfico é relacionado aos alunos que têm a disponibilidade, que dispõem de água potável. Então, vamos lá. Analisamos aí o gráfico e a pergunta da letra A é a seguinte. Quais estados obtiveram resposta da totalidade dos alunos com acesso à água potável, onde todos os alunos tinham acesso à água potável? Esses estados são o estado de Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, não é? Onde todos os alunos eles têm acesso à água potável. Letra B. Quais são os 2 estados que apresentam menores índices de alunos de escolas que declaram dispor de água potável? Quais são esses 2 estados? Maranhão e Pernambuco, não é? Eles apresentam os menores índices. Letra C. Quais medidas para o consumo você recomendaria para os alunos das escolas que não dispõem de água potável? O que eles poderiam fazer? Tem aí 2 medidas, né? Filtrar ou ferver a água antes de beber, para poder aí consumir essa água, para que ela se torne potável. Letra D. Um dos principais fatores responsáveis pela mortalidade infantil é a qualidade da água. Todos os anos, centenas de crianças morrem em virtude de doenças transmitidas pelo meio hídrico. Pesquise quais outros fatores podem influenciar no aumento da mortalidade infantil. Bem, além da água, além do acesso ao saneamento básico, que outros fatores podem influenciar na mortalidade infantil? Então, vamos lá. Além do acesso ao saneamento básico, as mortes podem estar relacionadas ao grau de instrução da família e ao acesso aos serviços de saúde, em especial o pré-natal e a saúde básica no primeiro ano de vida, né? Essas pessoas vivem em situações precárias, então elas não têm tanto acesso às informações, não é, gente? As doenças, ao perigo que certas atitudes podem tomar. Muitas delas não fazem um acompanhamento pré-natal adequado, né, todos os meses. Então, isso faz com que tenha um aumento, né, uma elevação da mortalidade infantil. Ok? Então, fechamos aí a página 444. Vamos, então, agora para a correção da página 452, não é? Para fazer a página 442. Para fazer a página 442, nós precisávamos ler, né, o texto da página 441. Mãos à obra, não é? Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. Para a bióloga, surto de febre amarela pode ter relação com a tragédia de Mariana. Então, esse texto está falando aí da relação do surto de febre amarela com o rompimento da barragem lá em Mariana, né? E a tragédia que foi esse acidente, esse acontecimento. Então, vamos lá. Página 442. Número 1. Por que a bióloga afirma que os surtos de doenças estão ligados ao desequilíbrio ambiental? Por que ela fala isso? Né?
por causa do deslocamento de animais que podem levar o vírus consigo. Não é? Com toda essa tragédia, os animais eles se deslocaram. E com eles, né, se eles estavam infectados pelo vírus, eles também transportaram o vírus junto com o deslocamento desses animais. Número 2, que outros problemas em evento, como o de Mariana, pode causar para o ambiente, né? Que outros problemas esse evento, como o de Mariana, pode causar ali para o ambiente? Resposta aí. A toxicidade dos rejeitos, assim como o excesso de lama liberado, pode contaminar os mananciais, né? Com tudo isso, vem o quê? Substâncias tóxicas, não é? Que pode contaminar a água, também junto com a lama, que vem aí esse excesso de lama, também contamina os mananciais de água, né? Provocando aí um desequilíbrio, uma tragédia ambiental. Número 3. Qual é a ligação da febre amarela com a água? Nós vimos aí doenças transmitidas pela água e nós vimos que tem vetores, que usam a água para se reproduzir. Então, qual é essa ligação da febre amarela com a água? O mosquito precisa da água para depositar seus ovos e para as larvas se desenvolverem. Essa reprodução ela é feita na água. Tá? Então, essa é a relação. O mosquito ele depende da água para a reprodução. Número 4. Existe alguma outra doença relacionada a um dos insetos causadores da febre amarela? Nas áreas urbanas, o mosquito Aedes aegypti é o responsável pela transmissão da febre amarela e da dengue, e também da zika, da chikungunya, são outras doenças transmitidas por esse mosquito. Número 5. Os sintomas da febre amarela, são muito parecidos com os da gripe, por isso é difícil um diagnóstico correto. Quais são esses sintomas? Quais são os sintomas da febre amarela? Nós vimos aí que são febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômitos, dores no corpo, a icterícia, que são os olhos, eles ficam amarelados, e hemorragias também, tá? A febre amarela causa hemorragias. No número 6, está pedindo para a gente fazer uma pesquisa. Pesquise em sites, revistas e jornais e escreva em seu caderno um parágrafo contando o que foi a tragédia de Mariana e por que ela aconteceu. Bem, eu fiz rapidinho aí uma pesquisa, eu sei que vocês também fizeram, e falaram aí o que aconteceu, que foi um acidente, na mineração brasileira, no município de Mariana, de Minas Gerais. Está tudo descrito aí, A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem, a barragem do Fundão, da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton. Então, o rompimento dessa barragem provocou o quê? Uma enxurrada de lama que saiu devastando o município, arrastando tudo e soterrando tudo que estava pela frente, tá bom? Então, aí uma pesquisa simples, pequenininha, que eu tenho certeza que vocês fizeram e foi de fácil acesso, Nós vimos que isso foi amplamente alvo de reportagens, porque realmente foi uma tragédia, foi algo terrível, não é, gente? Avançando aí, página 443. Aprofundando o olhar. Febre amarela, não compartilhe boatos. Nós temos aí mais um texto, falando sobre as fake news, que também nós estamos aí ouvindo, temos contato com elas diariamente, então é preciso muita atenção para que a gente não venha espalhar notícias falsas. Então vamos lá, número 1, debata com os colegas. Infelizmente, a gente não está podendo fazer isso agora, não é? Mas vamos sempre colocar a nossa opinião e quando nós retornarmos, nós vamos discutir o que nós escrevemos, o que nós concluímos de cada uma dessas questões, ok? Vamos lá. Você já se deparou com notícias desse tipo? Como podemos nos prevenir das notícias falsas? Registre sua resposta.
Então, é uma resposta pessoal, não é? Com certeza, nós já nos deparamos, né, com essas notícias diariamente no Facebook, no WhatsApp, nós estamos recebendo fake news, as notícias falsas, tá? Então, assim, nós devemos sempre buscar informações em fontes seguras, em jornalistas conhecidos, pessoas que tenham credenciais, para que a gente saiba realmente que aquela notícia ali que nós estamos tendo acesso é uma notícia verdadeira. E sempre investigar antes de repassar, não é, gente? Não receber uma notícia e logo repassando. Não, vamos ler, vamos ver se aquilo ali realmente está acontecendo, se tem indícios de que aquela notícia é verdadeira, tá bom? Então, aí era uma resposta pessoal, né? Uma resposta sua. Número 2. Você acha que os macacos são os responsáveis pela febre amarela? Qual é o impacto da morte desses animais para a disseminação da doença? Gente, o macaco, assim como os humanos, são vítimas da febre amarela, não é? Então, assim, o macaco ele não é o causador da febre amarela, ele é uma vítima. E ele serve também de alerta, não é? Porque quando vemos macacos contaminados com a febre amarela, é sinal de que o mosquito está por ali e a doença está bem perto, tá bom? Então, eles são tão vítimas quanto nós. O número 3 é uma pesquisa, né, sobre os avanços da medicina. Nós não fizemos, nós vamos deixar para fazer quando estivermos juntos. Ok, queridos? Então, vamos lá. Prosseguindo hoje com a nossa aula, nós vamos entrar aí no capítulo 4 do nosso livro. Os usos da água e o seu tratamento. Já falamos bastante coisa sobre a água. Então, hoje nós vamos falar sobre o uso da água e o seu tratamento. Na imagem aí, ó, de abertura do nosso capítulo, nós temos as populações ribeirinhas, não é? Está escrito assim, ó. As populações ribeirinhas são povos que vivem nas beiras dos rios da região amazônica. O rio exerce papel fundamental na vida dos ribeirinhos, pois é por meio dele que são estabelecidas as ligações entre as localidades, com a utilização de jangadas e barcos como único meio de transporte. Não? Eles se transportam ali, eles se locomovem pelo rio. Em comparação com as áreas urbanas, o rio é como a rua, e nele também que os ribeirinhos praticam uma de suas principais atividades, a qual lhes proporciona fonte de renda e de sobrevivência, que é a pesca. Bem, gente, a população ribeirinha, eles têm aí uma relação de vida, não é? Com o rio, porque eles se locomovem pelo rio, eles constroem as suas casas aí, né, em cima dessas estacas chamadas de palafita, em cima do rio, e deles, é do rio que eles tiram o seu sustento, né, a pesca, o seu alimento. Eles vêm aí, eles tiram isso do rio, ok? Vamos lá. Página 446. Deixa eu passar aí, que eu fui falando e esquecendo de passar aqui os slides para a gente, tá? Vamos lá. Página 446, ponto de partida. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Água, máquinas e o trabalho humano. Há muito tempo, a humanidade usa a água para facilitar as tarefas cotidianas. A roda d'água e o monjolo foram duas das primeiras máquinas inventadas que funcionam usando a força da água, substituindo o esforço muscular humano ou animal. Então, nós temos aí essas duas máquinas que usavam a força da água, a roda d'água e o monjolo, né? A roda d'água, gente, ela é uma invenção muito antiga que usava assim a força da água corrente para mover essas pás, e elas eram instaladas perto de fábricas de tecido, né, para ajudar ali a mover os teares, né, para fazer os fios de tecido. Também era usada perto de moinhos, né, para moer a farinha, né, usando sempre a força da água, tá? Eram construídos assim
para também perto de fábricas de papel, para moer a celulose, tudo isso, tá? Para ajudar ali a moer a celulose. Então, usavam essas rodas d'água, construíam perto, né, dessas fábricas, para usar a força da água para mover e triturar e moer, né, farinha, papel, tá bom? E também para mover britagem de minério, tudo isso, tá ok? E do lado aí nós temos o monjolo, né? O monjolo, ele também é usado para triturar farinha, não é? Para triturar os grãos e torná-los em farinha, tá ok? Muitas farinhas como fubá eram feitas com o monjolo aí triturado, né? O grão e com o monjolo para fazer alimentos, farinha de milho, fubá. Então ele triturava os grãos, tá bom? Falando aí, gente, nós vemos aí embaixo, ó, mais tarde, ainda na mesma página, no século XVIII, foram criadas as máquinas a vapor, que mudaram tanto o mundo a ponto de criar uma verdadeira revolução, a Revolução Industrial, chamada a Primeira Revolução, né? A primeira máquina a vapor foi uma bomba de retirar água de minas inundadas, criadas na Inglaterra por Thomas Newcomen, né? Eles, através da mineração do carvão, das minas de carvão, essas minas ficavam inundadas, então eles precisavam tirar essa água. Então o Thomas, ele aperfeiçoou, não é, já uma outra invenção, e ele conseguiu fazer essa máquina aí que retirava a água, né, que inundava as minas de carvão. Eu coloquei aqui para vocês, ó, um linkzinho, tá? Com informações, tá? Sobre a invenção do motor a vapor, tá? É muito legal, dá uma olhadinha lá que você vai ver todo esse processo da invenção do motor a vapor, tá? Que realmente causou uma revolução na indústria, em relação às máquinas, em relação à mão de obra, tá bom? Dá uma olhadinha lá que você vai gostar das informações, tá bom? Então, aí, nós temos aí algumas atividades, número 1, 2, 3 e 4, para a gente responder, tá? Número 1, o texto cita alguns exemplos de engenhos e máquinas que usam a água para desempenhar uma função. Você conhece outras máquinas que também usam a água? Aí você vai me dizer aí se você conhece alguma outra máquina, as máquinas que você conhece que usam a água para desempenhar as suas funções. Número 2, pense em suas atividades diárias. Em quais delas você usa mais água? Em quais dessas atividades você usa bastante água, que você precisa da água para realizar? Número 3, a falta de água prejudica a nossa vida? De que maneira? Você vai me dizer aí a sua opinião, se ela prejudica e de que forma. Número 4, você sabe como a água chega até o local onde você mora? Discuta com os colegas e depois registre sua hipótese. Bem, mais uma vez nós não estamos podendo discutir, né, conversar com os nossos colegas sobre o assunto, mas você escreve aí, como que você acha que chega, de onde vem a água? Não é? Ela vem de mananciais, né, de poços, ela vem pela tubulação da companhia de água. Escreve aí de onde vem a água que você utiliza na sua casa, ok? Vamos lá, então, página 447. A água como recurso da vida, né? Nós sabemos que a água é fundamental para os seres vivos. Então, vamos lá. A água não é útil apenas para beber, ela também tem muitos outros usos e é um dos bens mais valiosos, essencial para a continuidade da vida no planeta Terra. É um fator importante, principalmente no estado líquido, para que a manutenção da vida em florestas e campos. Para a manutenção da vida em florestas e campos. Muitos animais conseguem sobreviver longos períodos sem comida, mas não conseguem ficar tanto tempo sem água. Se a água estiver no estado sólido ou gasoso, as plantas não conseguem absorvê-la
completamente, né? Por isso a importância da água no estado líquido. Em regiões muito frias, onde neva, por exemplo, as árvores perdem suas folhas durante o inverno. Com o aumento da temperatura na primavera, a água líquida circula pelo solo, onde suas raízes conseguem alcançá-la, voltando a produzir novas folhas em abundância. O mesmo ocorre em regiões em que há períodos secos, como o Cerrado brasileiro. Não é? Então, a água, gente, ela é fundamental para os seres vivos, plantas, animais, para todos nós. A água no estado líquido é um bem precioso, não é? Porque nós precisamos prestar atenção e usá-lo com responsabilidade, tá bom? A água nas plantas e uso na agricultura. Continuando aí a leitura. Cada espécie de planta é adaptada para viver em seu ambiente natural, no qual não são necessárias irrigações artificiais. Quando são retiradas desses ambientes ou quando esses locais são muito modificados por atividades humanas, as plantas necessitam de regas e irrigações para obter a quantidade de água necessária para sua sobrevivência. Um dos principais usos da água para irrigação é na agricultura. A cada 100 litros de água utilizada pela população, 69 litros são destinados para atividades agrícolas. Então, a cada 100 litros de água usados pela população, 69 são destinados para as plantações, não é? Para as atividades agrícolas. Então, é uma grande quantidade de água. A quantidade de água usada em cada lavoura depende de alguns fatores, como o clima, solo e o tipo de plantas cultivadas. Quanto mais seca a região, mais irrigada deve ser a terra. A produção agrícola é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Por isso, a cada ano são desenvolvidas novas técnicas que buscam ampliar as áreas agriculturáveis, em especial na região sul e sudeste, possibilitando colheitas de inverno e de verão. A agricultura é essencial para a produção de alimentos e a água participa indiretamente nesse processo. No entanto, é preciso planejamento das técnicas usadas para evitar danos ambientais, como a escassez da água e sua contaminação por pesticidas e fertilizantes, que nós já vimos lá na aula anterior, não é? Que elas podem também contaminar a água. Outro problema grave é o acúmulo de sais no solo, que tornam inviáveis seu uso. Então, precisa ser planejado, estudado, para que não haja falta d'água, para que não cause danos, para que não polua, né? Não contamine o solo. Então, é preciso ser feito com cuidado, tudo planejado. Página 448. A água na pecuária, aquicultura e pesca. Grande parte da produção agrícola é usada para alimentação animal na pecuária. Pecuária, né, a criação de animais. Atividade de criação animal para alimentação humana. O cultivo dos grãos e pastagens, adicionado ao consumo direto pelos animais, corresponde a uma faixa de consumo de água de 34 a 76 trilhões de litros por ano nos Estados Unidos. A aquicultura é uma atividade pecuária na qual se pratica a criação e a reprodução de animais para consumo. Pode ser feita com animais terrestres e aquáticos, como lulas, crustáceos, camarões, ostras e mexilhões, peixes, rãs, jacarés e tartarugas. É realizada em tanques especiais ou mesmo no mar, nas chamadas fazendas marinhas. A pesca é a atividade artesanal ou industrial que pode acontecer nesses tanques artificiais ou diretamente nos rios, lagos e no mar. Essas atividades apresentam um grande uso da água, seja doce, marinha ou salobra, visto que são realizadas inteiramente no meio aquático. Então, dependem de um grande volume de água. Aqui nós temos uma tabela
Quantidade de água para produzir alguns alimentos. Litros de água por quilo de alimento produzido. Olha só, para produzir aí a batata, precisa de 105 a 160 litros de água por quilo de batata. Olha a banana, 499 litros de água por quilo de banana. Então, gente, a gente pode até relacionar também o desperdício de alimento com o desperdício da água. Perdão. Porque quando a gente desperdiça alimento, toda essa água que foi usada no cultivo, né, nas lavouras, nas plantações, para cultivar esses alimentos, também estão sendo desperdiçados, não é? Nós temos aí, por exemplo, a carne de frango, né, que é o animal frango. Ele gasta de 2.800 a 4.500 litros de água por quilo da carne de frango, não é? Então, assim, é um grande consumo de água e a gente tem que pensar nisso também. Quando há o desperdício de alimento, indiretamente também nós estamos desperdiçando água. Ok? Eu coloquei aqui para vocês, ó, total de água consumida no Brasil, a média anual de água. Olha só, a irrigação, né, a agricultura, 67,2%. Mineração, 0,8%. Abastecimento urbano, né, das casas, 8,8%. Abastecimento animal, 11,1%. Nós temos aí todos os outros índices, mas nós vemos que o maior deles é a irrigação. Prosseguindo. Aqui, gente, ó, conheça a Fazenda Marinha Brasileira. Depois deem uma olhadinha nesse vídeo, vocês vão ver que lindo a Fazenda Marinha em Ilha Grande. Vocês vão gostar muito de ver o que é feito lá. Muito bonito mesmo o trabalho, né, para a gente conhecer aí a Fazenda Marinha Brasileira. Ok? Bem, gente, continuando aí então. Página 449. Interpretando ciências. Agricultura, Revolução Agrícola e Revolução Verde. Nós temos aí esse texto, não é, que eu vou pedir para vocês lerem com calma, com atenção, esse texto, que depois nós temos aí na página 450 atividades, não é? Número 1, 2, 3 e 4, são atividades relacionadas aí à leitura do texto, tá ok? Do texto da página 449. Então, leiam com atenção e respondam aí essas questões, tá? Que aí na próxima aula a gente corrige e vai falar um pouquinho sobre ele, ok? Página 451. O uso da água nas máquinas e na produção de energia. Nós já vimos, né, que a água ela causou uma grande revolução, né, que foi a primeira revolução industrial com a invenção das máquinas a vapor, com o motor a vapor, não é? E isso veio modificando, foram se desenvolvendo, e vamos ver aí qual é o uso da água nas máquinas de produção, na produção de energia. Vamos lá, acompanhe comigo. Nós estamos na página 451. O desenvolvimento de máquinas a vapor no século XVIII resultou no uso da água em um novo setor, a indústria. Embora atualmente as máquinas a vapor tenham sido substituídas por outras máquinas que usam a energia elétrica para seu funcionamento, a água continua necessária para a produção industrial. As indústrias usam a água para as mais diferentes finalidades: dissolver substâncias, lavar peças, materiais e equipamentos, resfriar máquinas e objetos e etc. A cada 100 litros de água consumidas mundialmente, 23 são destinadas para uso industrial. Em 2015, São Paulo foi a cidade brasileira que mais utilizou água para fins industriais, captando a marca de 520 metros cúbicos por segundo. O consumo de cada indústria é diferente, de acordo com o tipo de produção em relação ao uso de água, de acordo com o tipo de produção.
Em relação ao uso de água pelas indústrias no Brasil, a campeã é a de fabricação de produtos alimentícios, né, que consome, que utiliza mais água, seguida pela de produção de produtos derivados do petróleo e da celulose, papel e seus subprodutos. Observe o gráfico ao lado. Então, nós temos aí ao lado as empresas e a porcentagem de água que elas utilizam, né, na sua produção. Dependendo do tipo de indústria, a água pode ser totalmente consumida ou retorna ao ambiente depois de tratada. Qualquer uso e posterior retorno das águas para o ambiente deve ter um tratamento prévio para evitar sua contaminação pelos produtos químicos utilizados na indústria, né? Porque nós vimos que algumas indústrias que fazem esse lançamento da água sem tratamento, elas podem contaminar, né, com substâncias tóxicas os mananciais, os rios. Então, essa água que é utilizada na indústria, ela precisa ser tratada para retornar aos mananciais de água, tá bom? Voltando aí ao gráfico, ó, nós temos aí, ó, produção alimentícia, né, que nós vimos no texto que é a que mais utiliza a água, né? Aí nós temos aí também outras indústrias com 16%, metalúrgica com 5,4%, né? Indústrias de bebida com 5,4% também. Então, aí nós temos a utilização da água pelos setores, pelas indústrias, dependendo daquilo que elas produzem, ok? Diálogos. A primeira máquina a vapor foi uma bomba de retirar água de minas, né, inundadas, que nós vimos lá um pouco antes, no início desse capítulo. Criada na Inglaterra por Thomas Newcomen no século XVIII. Mais tarde, essa máquina foi aperfeiçoada por James Watt e é usada para outras finalidades, principalmente na produção de tecido. Ao movimentar os teares, não é que fabricavam lá os tecidos. Máquinas que tecem. Lembra que eu falei que alguns teares eram movidos pela roda d'água? Então, com a Revolução, eles foram substituídos por máquinas com motor a vapor. Máquinas que tecem os fios. Essa invenção possibilitou o surgimento das fábricas, em que mais produtos eram produzidos em menos tempo, com menos pessoas trabalhando. O funcionamento das máquinas a vapor ocorre pelo aquecimento da água no interior de caldeiras que produzem vapor, o qual é canalizado e lançado sob alta pressão em sistema de pás, ligadas a engrenagens e polias, que produzem movimento. Os meios de transporte também foram beneficiados por essas máquinas, as quais passaram a ser empregadas em barcos e locomotivas. Houve grande desenvolvimento do transporte e, consequentemente, do comércio, né, com o surgimento do motor a vapor. Aí do lado nós temos a locomotiva, que é movida pelo vapor resultante da queima de carvão em suas caldeiras. A locomotiva a vapor, gente, foi uma das principais invenções da primeira Revolução Industrial. Tá? A invenção da locomotiva a vapor, ela está ligada ao nome do engenheiro inglês Richard Trevithick, tá? Que criou uma locomotiva em 1804, que era utilizada para transportar minério e madeira na Escócia. Ok? Hidrelétricas. Vamos falar um pouquinho aí do uso da água para gerar energia elétrica. Né? São as hidrelétricas. Página 452. Hidrelétricas. No final do século XIX, surgiu a primeira usina capaz de produzir energia elétrica a grandes distâncias. Um dos usos mais importantes da água no mundo atualmente é a obtenção de energia elétrica. O Brasil tem papel de destaque na obtenção de eletricidade, em virtude do grande volume de água disponível em seu território, usado em suas usinas hidrelétricas. E nós temos aí a foto da hidrelétrica de Itaipu, né, que faz ali fronteira do Brasil, entre o Brasil e o Paraguai. A construção de uma usina hidrelétrica causa grandes impactos ao meio ambiente.
o alagamento de áreas necessita de uma grande área desmatada, desalojando plantas, pessoas e animais. Além disso, a construção também impacta a vazão do rio e afeta as populações locais, que muitas vezes sobrevivem da pesca nesses rios. Existem meios de obtenção de energia elétrica menos poluidores, como as usinas eólicas, e outras mais poluidoras, como as usinas termoelétricas. Então, gente, a instalação de uma usina hidrelétrica, ela causa impactos, né? Precisa haver todo um estudo ambiental, porque essa barragem que se faz ali no rio, ela pode dificultar a pesca, prejudica os animais. Nós vamos ver que as explosões que são feitas ali na construção dessa barragem, dessa hidrelétrica, também afeta o meio ambiente, afeta a vida marinha. As pessoas que moram ali no entorno do rio também são afetadas, porque elas precisam ser deslocadas muitas vezes. Então, eu coloquei aqui alguns links para vocês darem uma olhadinha sobre as vantagens e as desvantagens da construção de uma usina hidrelétrica, tá bom? Também muito interessante para que vocês vejam, para que vocês conheçam como é essa construção e os impactos que elas podem causar no meio ambiente e também na vida das pessoas, na população que mora ali em torno do rio, né, naquela cidade. Então, assistam aí. Eu botei aí 3 links para vocês, todos muito interessantes, pequenininhos, que vocês vão gostar e vão entender mais sobre o assunto das hidrelétricas, tá bom? Então, nós vimos aí que nós temos aí mais 2 opções, né, de gerar energia, através das usinas eólicas, que usa a força do vento, e das termoelétricas, que são mais poluentes, né, que é resultado da queima de carvão ou de outros combustíveis. Tá bom? Na página 453, que é a próxima página, nós temos aí o funcionamento. Como é o funcionamento de uma usina hidrelétrica? Para o funcionamento de uma hidrelétrica, o rio deve ser represado por uma barragem, né? Se faz ali uma barragem. Tubos inclinados na construção possibilitam que a água desça com força, movendo imensas rodas associadas a eixos, denominadas turbinas. Os geradores convertem esse movimento em energia elétrica, a qual é regulada por transformadores elétricos e transmitida através de cabos elétricos para casas, comércios, indústrias e outros fins. Observe na figura o esquema do funcionamento de uma hidrelétrica. Não é? Então, essa água, né, toda essa vazão de água, ela desce, move essas pás, gerando ali, né, nesse grande gerador que vai gerar a energia elétrica. Também tem aqui links detalhados, bem legais, curtinhos também, para a gente ver como é o funcionamento mesmo de uma hidrelétrica, tá bom? Então, tira um tempinho aí para ver os vídeos, sei que você vai gostar e você vai aprender bastante com eles, tá? Então, nós vimos hoje diversos usos da água, não é, gente? Aqui eu separei, ó, no Brasil há diversas usinas hidrelétricas, porém 5 geram mais energia. A hidrelétrica de Itaipu, né, que nós vimos ali, acabamos de ver no nosso livro, a hidrelétrica de Belo Monte, a hidrelétrica de São Luís do Tapajós, a de Tucuruí e a hidrelétrica de Santo Antônio. Tá legal? Se vocês quiserem pesquisar sobre cada uma delas. Em um dos vídeos que eu coloquei para vocês, vai falar um pouquinho sobre a construção da usina de Belo Monte e os impactos que ela causou ali para a população ribeirinha, que nós vimos lá na abertura do capítulo, que eles dependem do rio, não é? Para pesca, para sobreviver, né? Para alimentação e também para vender o produto, né? Os peixes que eles pescavam. Então, um daqueles vídeos você vai ver como houve um impacto na vida dessas pessoas, tá bom? Nós temos aí, então, as 5 maiores, né, geradoras de energia aí do Brasil, as nossas hidrelétricas. Bem, para terminar, nós temos aí a atividade da página 454,
que são outros usos da água. Nós vimos aqui, a gente quando fala de água, a gente pensa bem no nosso consumo, não é? Das nossas casas, das nossas atividades diárias, né? Que nós utilizamos a água nas nossas casas, mas nós vimos como a água ela é importante, o uso da água nas indústrias, o uso da água nas máquinas, mas como a água ela é preciosa, tá bom? E nós temos aí, para finalizar, um outro textinho bem curtinho, com 2 perguntinhas para a gente responder, tá ok? Na próxima aula a gente vem corrigindo todas essas atividades, como a gente tem feito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês gostem dos links, dos vídeos, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente aprende bastante coisa com eles. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Muito obrigada, estou com muita saudade de vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijinhos. Qualquer dúvida, podem me enviar mensagem por e-mail. Nós temos aí chats, aula ao vivo, tem bastante coisa aí para a gente se comunicar, tá? Nesse período que nós estamos aí nas nossas casas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.